Livros Universo em Desencanto, 5º fascículo da réplica, página 134. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. A mudança do alfabeto é que é a causa de todo o sofrimento da humanidade, mudando o alfabeto de astrologia para um alfabeto artificial. Está aí a verdadeira história universal do fracasso da humanidade. Vagavam neste mundo como uma nau sem rumo, e por isso ninguém sabia o seu destino. Nascia neste mundo desconhecendo o seu destino. Quem não conhece coisa alguma do porquê de sua situação, de sua existência, o que acontece? Padece muito, sofre muito, como uma nau sem rumo, que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, e assim, vivendo à mercê da sorte, das circunstâncias, das oportunidades, dos meios e das aventuras. E assim, nascem sem direção. Ninguém tem direção, sem saber o rumo certo que deve tomar, e assim, vivendo apalpando tudo, experimentando tudo, para ver se acerta ou não, sempre na esperança de encontrar o melhor e sempre por encontrar, tornando-se a vida um palco verdadeiro em que cada qual representa o seu ato, e por serem artistas, ninguém vive satisfeito. Se está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. Mas como são artistas, escondem sempre o lado da insatisfação quando podem esconder, porque todos vivem de aparências, aparentando o que não são, aparentando que estão bem, procurando sempre esconder as mazelas, para não cair no ridículo. Este é o ponto de vista dos artistas, rir para não chorar, e assim é o que se dá na vida, em comum, falando sempre em bem e sabendo que não estão bem. Bem, ninguém nunca esteve, porque basta ser um ser de matéria para não estar bem. Na matéria não existe ninguém bem, bem aparentemente, mas verdadeiramente mal, por serem seres de matéria, e a matéria é de origem do mal. O mal por si mesmo se destrói. Assim, a vida é constituída da maneira que é. Ninguém está bem, porque seres de matéria não regulam. Quem não regula não pode dizer que está bem, porque aparências não são verdades. Assim, a vida formou-se deste romantismo de fingimentos, que o retorno deste modo inadequado de viver tem sido o sofrimento, produzindo efeitos negativos. E assim a vida foi formada de uma negatividade tão grande, tão grande, tão grande, que ficaram assim como estão, como assim são, sem saber porquê. E de forma que viviam sem saber, porque tinham vida falsa e provisória. Viviam ignorando o seu estado de formação. Viviam sem conhecer quem os fez assim. Viviam desta forma, como verdadeiros aleijões desta natureza. Aleijão, sim, devido à degeneração. São seres em decadência, por irem se degenerando devido à poluição da matéria. A podridão vai poluindo cada vez mais. A matéria, de origem do mal, e o mal por si mesmo se destrói. Então eram verdadeiros aleijões da natureza, por viverem aí nesta podridão de matéria, e sem saber o porquê, assim são, e desta maneira, desta forma, tudo tinha que piorar sempre, piorar de uma forma geral, porque tudo vai se liquidando pelo império degenerativo, pelo progresso da degeneração, e desta forma, sentindo a liquidação de sua própria natureza e formação, e sentindo a liquidação de tudo como aí está notório, o desfreamento dos tormentos, do desespero, da aflição, da agonia, por verem a derrocada de tudo, a liquidação de tudo, porque é uma natureza deformada. Por ser deformada, fora do seu lugar verdadeiro, fora de forma, e daí as multiplicações dos disformes, e por não se conhecerem,
por não saberem por que são assim, não podiam saber o porquê da liquidação, de um modo geral, sobre a matéria e sob todos os pontos de vista. A degeneração cada vez mais acentuada, a poluição sob todos os aspectos, sob todos os pontos, cada dia mais evidente nos seus efeitos, e onde iam parar desta forma, sem saber embargar. Como embargar a evolução do caos de extinção? Como embargar se já conheciam a causa e iam chegar no ponto que já chegaram outras civilizações? A extinção total desta civilização pelo progresso desta degeneração e poluição, a triplicação da podridão da degeneração. Agora vejam o ponto monstruoso, a extinção desta civilização se transformando em outros seres de classe muito inferior, porque tudo se transforma, nada se perde. A lei deformada é de transformações, de deformações de classe inferiorizada, inferior. E assim, vejam o ponto de evolução deste progresso de articulações injuriosas, o ponto que ia chegar. Ciência é arte, e tudo é arte, somente para ajudá-los a destruí-los em um ponto mais acelerado. Progresso das artes, progresso da destruição, e tudo que se destrói vai a regresso. O que vai destruindo vai regredindo. Então agora, para embargar a extinção desta civilização, está aí o conhecimento de como voltar ao seu real verdadeiro mundo de origem, para não se extinguir e ir para uma classe mais inferior do que a que está. A classe inferior, a classe de quadrúpedes, e daí correndo toda a sua hierarquia de gêneros de classes diferentes. Então, para que não chegasse a esse ponto crítico, está aí o conhecimento de onde vieram e para onde vão. O conhecimento de retorno da humanidade à sua verdadeira origem, o mundo racional. Por meio da ligação da humanidade à sua verdadeira energia, a energia racional, que é a energia do verdadeiro natural do aparelho racional, porque tudo isto é uma deformação racional. E assim, vejam que organização ilusória para uma destruição mais rápida da humanidade, e é por isso que tudo no mundo piora, tudo indo de pior para pior no mundo inteiro. O progresso da poluição e o progresso da degeneração. Mas este grande volume ilustrativo em degeneração iludiu o bicho humano de uma tal maneira que o bicho humano fica achando que a vida é esta mesma, mas na mesma hora em contradição, por não aguentar o sofrimento. Se a vida fosse essa mesma, ninguém sofria. Mas por a vida não ser essa, é que todos sofrem. Então ficaram cegos pela matéria, por falta de saber o porquê da matéria que não sabiam. Então ficavam julgando que a destruição do seu próprio ser era a vida real. Ah, a vida é esta mesma. E na mesma hora se contradizendo por não resistir ao sofrimento. Tudo isto por quê? Porque não tinham o conhecimento do porquê eram assim, do porquê estavam assim, do porquê ficaram assim. Olhavam para o mundo, não sabiam o porquê dele. O homem olhava a mulher e não sabia o porquê dela e vice-versa. E quem vive, sem saber por que vive, não sabe o que está fazendo, e quem não sabe o que está fazendo, vai sofrendo e multiplicando o sofrimento. Assim, a vida cada vez se tornando mais irresistível, porque o sofrimento cada vez é maior. De forma que por tudo isto surgir, desde as distâncias primitivas, é que ninguém mesmo, é culpado do sofrimento de ninguém. Mas quem não conhece e não sabe como foi o princípio dessas ruínas universal, fica culpando um ao outro, fica culpando quem não tem culpa. Os governos não têm culpa do sofrimento de ninguém, porque sofrem também. Ficam culpando uns aos outros, como coisa que alguém tem a culpa do sofrimento de alguém. Isso já vem assim de muito. O mundo já vem assim desde as eras primitivas do alfabeto artificial.
Então, já de muito, todos vêm sofrendo cada vez mais, por viver com o alfabeto errado, o alfabeto artificial. O alfabeto verdadeiro é o de astrologia. Então, quem não conhece o princípio que originou todas essas ruínas existentes no mundo e que há muito vem se multiplicando, começa a culpar uns aos outros, quando o culpado do sofrimento é a própria evolução natural. O que motivou foi o alfabeto artificial. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém pelo sofrimento que existe no mundo, e sim a evolução natural em degeneração devido a abandonarem o alfabeto certo e inventarem o artificial. O alfabeto artificial é que foi o causador de todos os males da humanidade, por não ser o alfabeto certo, por não ser o alfabeto verdadeiro. Por não ser verdadeiro, vieram regendo na linha dos desacertos. Então, os culpados de todo esse sofrimento mundial foram os habitantes de outras civilizações que foram extintas. A civilização astrológica, o alfabeto que imperava oficial da natureza, o alfabeto de astrologia, o alfabeto racional. Então, sendo o alfabeto com um certo limite, ninguém se conformava com o limite. Então criaram um novo alfabeto artificial para poder passar dos limites, para dar expansão aos seus gostos, seus ideais e sua vontade. Passou dos limites, descem para a categoria inferior, porque tudo tem limite e tudo que passa do limite desequilibra-se. A causa do desequilíbrio, daí houve o desequilíbrio. Essas civilizações, pelo desequilíbrio, entraram em ruínas, e daí o seu desaparecimento, ficando então os escombros, as ruínas, os vestígios, por aonde, muito mais tarde, outras civilizações, encontrando os escombros de civilizações extintas, encontraram então os métodos, o alfabeto, algarismo, letras, sinais, foram estudar, foram progredir, foram lapidar, e daí adotando o alfabeto articulado de outras civilizações que foram extintas e admitindo e adotando este alfabeto, e o resultado é este que está aí. Então daí formaram o primitivo latim, o primitivo grego e o primitivo hebraico, e outros alfabetos que criaram, mas não adotaram, foram extintos. Então os culpados do desequilíbrio da humanidade foi herdarem as heranças, os costumes e modos de se entender, que naquela época foi combatido, mas não quiseram atender. Então os culpados dessa herança são os seres das civilizações extintas. Daí, nascendo os estudos de arqueologia, procurando descobrir vestígios de civilizações extintas, encontrando muitos, entrando em estudos, aperfeiçoando os estudos e botando em função com o alfabeto articulado pelos primitivos, que admitiram uma herança que já tinha levado as civilizações ao extermínio. Adotando essa herança, tinha que caminhar esta civilização também para o extermínio, como está aí, a liquidação de tudo de um modo geral. A poluição de degeneração ia ter mesmo fim das civilizações extintas, por herdarem heranças, por não saber o que se passou e os efeitos de tais, se seria bom ou mal. Então vejam que o fracasso da humanidade já vem desde o princípio, mas a humanidade, por ignorar a causa de tudo isto, foi culpando uns aos outros. Uma coisa que já vem errado, ninguém é culpado do erro dos primitivos. Então, por já vir errado, é que continua errado, e quanto mais procuram endireitar e fazer por onde endireitar, nunca endireitam. É por isso que nunca houve quem endireitasse o mundo, por tudo já vir errado desde o princípio. Então, se tudo já vem errado há muito, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Por mais que se esforcem no mundo inteiro para endireitar o mundo, nunca conseguiram, porque desde o princípio já vem tudo errado. Ninguém é culpado dos erros de ninguém, porque desde o princípio já vem tudo errado.
Como é que os que nasceram agora, dentro do erro, podem endireitar o erro? De jeito algum. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Página 142. Quando é feita a fraternidade, paz e amor racionalmente e a concórdia universal, porque ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Então, na troca do alfabeto, deu motivo e causa da ligação errada. Sim, porque estavam ligados à astrologia nessa altura. Era um mediador racional, por estarem ligados ao astral superior. Estavam na metade da volta de todos para o seu mundo de origem, por estarem ligados a toda a conjuntura astrológica. E no trocarem o alfabeto, trocaram a ligação. Ficou a humanidade ligada ao conjunto elétrico e magnético, por a criação de um novo alfabeto, articulado pelos que não queriam respeitar e obedecer o alfabeto de astrologia. Os motivos foram querer dar expansão pelo livre-arbítrio, às suas vontades e aos seus caprichos, e foi daí o início da ligação errada. Entraram no progresso errado, articulador da dor, por ser um progresso artificial, fora do natural, progredindo somente o mal. Daí então a causa do progresso material, a ligação das novas gerações neste conjunto elétrico e magnético. Então, se já vêm todos errados do princípio da formação deste ciclo, ninguém nunca foi culpado do sofrimento de ninguém, por tudo vir errado desde o princípio, desde os primórdios acontecimentos. Mas como saíram do certo para o errado? Tudo muito naturalmente, porque tudo tem limite, e foram abusando do livre-arbítrio e se afastando do limite, porque não se conformavam, uns tantos, não todos, em reger somente com aquele alfabeto limitado. Então, tendo vontade disto, vontade daquilo, e não podiam, então trataram de inventar um novo alfabeto para dar expansão às suas vontades. Mas isto foi tão naturalmente que eles não percebiam, porque a vontade não deixava perceber, julgando que satisfazendo a vontade estavam certos. E assim, isto foi muito naturalmente, não foi assim de um modo chocante nem precipitado. Foram chamados à atenção e pouco davam atenção. É a mesma coisa até hoje. A pessoa vai errada, é chamada à atenção, recebe bom conselho e não quer admitir, e sim continuar o erro. Sabendo que está errado, mas prefere o erro do que o acerto. Até hoje é assim, o abuso do livre-arbítrio para dar expansão aos seus gostos e suas vontades. E assim foi o que se deu, porque nunca houve coação de liberdade, pois se até hoje são imperfeitos, cheios de defeitos, e a natureza nunca coagiu a liberdade de ninguém, que fará naquele tempo que eram mais puros? Não havia coação de liberdade, e sim o mapa astrológico com os seus limites. Saiu do limite, desceu. Foi o que se deu e como vem se dando até hoje. Tudo tem limite, saiu do limite, desce de classe. E assim é que houve a ligação errada, e por ser errada, a humanidade entrou em curto e cada vez pior, porque o ser humano é de origem racional e a energia verdadeira natural do seu ser é a energia racional. E de forma, na troca do alfabeto, houve a troca de energia, daí originou o desequilíbrio de um modo geral, em que toda a humanidade deu causa às multiplicações de todas as ruínas em que a humanidade está envolvida, vindo tudo desde o início em liquidação e cada vez se acentuando mais a liquidação de tudo, até vir a liquidação total desta civilização por meio do progresso da degeneração e poluição. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Os culpados são os primitivos lendários da fase de astrologia. Foram os que deram início às ruínas deste novo ciclo de geração. Mas agora o mundo entrou na fase racional.
A fase racional é a fase de recuperação de toda a humanidade e de todos agora, procurando se desligar deste curto e se ligar na sua energia verdadeira, que é a energia racional. Está aí o ponto primordial de recuperação do aparelho racional. Mais uma chance para que todos voltem ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, que mudou de classe por entrar à fase racional e não sendo mais animal racional, e sim aparelho racional. Então não há motivo nem razão de culparem uns aos outros do sofrimento da humanidade. Ninguém é culpado do sofrimento da humanidade, e sim os primitivos inventores do alfabeto artificial. Onde todos sofrem, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e assim culpavam porque não tinham conhecimento da verdadeira origem que deu causa e que foi a causa dos males da humanidade. Então agora, por terem verdadeiro conhecimento de causa, é pedir desculpas uns aos outros e perdão uns aos outros e todos se considerarem amigos e irmãos, porque somos de uma origem só, somos todos iguais por sermos de uma origem só, somos racionais. Agora sabemos o que fomos, o que éramos e por que éramos e o que somos. Não há mais motivos de rancores e ódios e vingança entre a humanidade, porque ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Então é somente toda a humanidade ter conhecimento do que é a cultura verdadeira da gênese do universo, para que todos mudem de proceder e pensar, e pensando racionalmente, e não como um animal racional que nada sabia. Como animal racional, uns contra os outros, por nada de certo saber, e como aparelho racional, completamente diferente, por ter conhecimento da verdadeira origem da humanidade, que deu causa a ficarem nas condições em que estavam. Então aí muda a concepção de vida, se tornando um ser amigo de todos e amigo de tudo, acabando os ódios e os rancores, por conhecer o ponto certo e o ponto errado e por que estava errado, e o ponto certo e o porquê estava certo. Então quem tem conhecimento de cultura racional convictamente não tem ódio nem rancores, é unido a todos os seus irmãos. A união de todos, de um por todos e de todos por um. Quem é este um? O mundo racional. Por que este um? Porque a verdade é uma só. Não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. Então, é um por todos e todos por um, um igual a todos e todos iguais a um. A origem é uma só. E assim está aí feita a união do povo com o povo, racionalmente, todos ligados a um campo de vida só, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí então a verdadeira fraternidade, paz e amor e a concórdia entre todos, universal. E assim deixaram a estrada certa, o alfabeto astrológico, para entrarem na estrada errada do elétrico e magnético. A causa de todo o distúrbio e descontentamento e agonia da humanidade e o fim das civilizações primitivas foi e é uma das causas do desconhecimento do passado de outras épocas, que muito mais tarde, no fim dessas civilizações, é que começaram a surgir novos entendimentos e achando escombros e vestígios de outras civilizações extintas, não alcançadas e ignoradas pelas novas gerações. Foi aí que se interessaram em descobrir os escombros, que começaram a investigar o que seria pela curiosidade e foram inventando nomes e botando nomes e nomes já feitos, nomes encontrados nos escombros. A herança dos escombros de civilizações extintas é que deu margem a formar um novo entendimento, um novo modo de se compreenderem e de se entenderem para poderem viver. Então, a muito custo, foram aperfeiçoando tudo, modificando, endireitando, inventando, criando coisas novas,
foram lapidando tudo para um melhor entendimento entre todos. Assim, tudo muito lento, muito vagaroso, iam fazendo tudo com muita calma. Com o tempo, endireita daqui, endireita dali, lapida daqui, lapida dali, aperfeiçoa daqui, aperfeiçoa dali. Com o tempo, deu esse conteúdo romanesco do latim, o grego, o hebraico. Começaram a estudar os achados, imaginar o que podia ser, o que queria dizer, o que parecia ser, para formar o entendimento, e muitas lutas custou para o bicho papagaio aprender. Que luta para ensinar aos papagaios! Eram rudes demais, verdadeiros bichos. É a mesma coisa que um selvagem. Para ensinar um selvagem o que é educação, a civilização e a falar, custa muito. Mas naquele tempo eram muito piores, porque eram bichos mesmo. Comiam uns aos outros, eram quase umas feras indomáveis. Então, tudo foi muito devagar, com muita paciência e muita calma, para ensinar aos bichos, malmente, dizer meia dúzia de palavras. Não somente isso, eram de compleição monstra, gigantes e tudo bicho, feras humanas. Vieram sendo lapidados muito vagarosamente. Ninguém sabia falar nada, não tinham entendimento, o sentimento era fera. Deus dando uma satisfação ao mundo que ele não é o culpado do sofrimento do povo. E quem são os culpados? Assim, prova e comprova quem são os culpados. Mas a humanidade, por não conhecer o passado, sempre responsabilizou Deus por todos os crimes e todas as monstruosidades da humanidade, dizendo: Deus é o único culpado e responsável por todos os crimes da humanidade. Estarrecedora revelação, impressionante de todos os tempos, que tira este grande pesadelo da humanidade de julgar Deus um criminoso. Grande decepção para toda a humanidade pela estarrecedora revelação do verdadeiro Deus, o racional superior. A continuação dessas mensagens se encontra nos fascículos a seguir.